Olá, que a paz que excede todo entendimento esteja com todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Alessandra Zeman, da Igreja Evangélica Cidade Não Desamparada, e hoje vou trazer a palavra de Deus para você. Vamos estudar hoje o tema Inimigos da Verdade Bíblica e vamos usar o texto base, Jeremias 10, 12. Ele diz assim: Ele fez a terra pelo seu poder, ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com sua inteligência estendeu os céus. Puxa vida, isso é o que está na palavra de Deus e nós cremos que é assim. Porém, o primeiro inimigo que nós vamos comentar da palavra de Deus é a teoria da evolução que é ensinada nas escolas, que muitos pensam, inclusive, que é a verdade absoluta e, no entanto, é apenas uma teoria sem comprovação científica, baseado em hipóteses, em possibilidades nunca comprovadas. Mas é ensinado na escola, sim, até como uma verdade, como a probabilidade maior, né? Enquanto que a palavra de Deus, que é a verdade, que diz que Deus criou todas as coisas, não é ali estudado nas escolas. O criacionismo não é estudado nas escolas. Porém, nós precisamos entender que qual é o objetivo dessa teoria da evolução? É simplesmente desmentir Deus. Porque à medida que eu digo lá no começo que Deus mentiu, eu estou dizendo que todo o resto é mentira, né? Então, a teoria da evolução vem com essa malícia e vem sendo ensinada com profundidade, com insistência nas escolas, para que as crianças, assim, possam acreditar, né? Que foram evoluindo do macaco, milhares de anos e tal, né? E a palavra de Deus diz que Deus criou tudo que existe, né? Então, a Bíblia diz, ele fez todas as coisas. E nós precisamos crer na verdade bíblica e ensinar nossos filhos a crer na verdade bíblica, né? Muitos vão dizer que a palavra de Deus é ultrapassada e esse é o segundo inimigo da verdade bíblica. Veja, quando a gente pega um jornal de hoje, quero que vocês entendam que em poucas horas, quando ele chega na sua casa, ele já não serve para mais nada, ele já está ultrapassado, não é mesmo? As notícias já estão velhas, você já está esperando pelas notícias do dia seguinte. E aquele jornal serve para quê? Para o seu cachorro fazer xixi. Mas a palavra de Deus não. Ela foi escrita há quase 2000 anos, né? O último texto foi escrito há quase 2000 anos. E você a lê e você percebe que ela é totalmente atual e que ela faz sentido, ela é significativa para a tua vida. Você vê que ela traz alívio para suas dores, que ela faz a diferença na sua vida. Quando você começa a ler na sua casa, ensinar na sua família, ela faz a diferença, ela dá descanso para a tua alma, você percebe o tanto de bem que ela faz para todo o seu ser, corpo, alma e espírito, porque a palavra de Deus ela é alimento para o seu espírito, e um espírito atormentado prejudica todo o organismo. Agora, quando você encontra paz no seu Senhor, então você começa a ter mais saúde. É assim a palavra de Deus, ela te traz isso no seu ser, né? Então, quando dizem que é ultrapassada, eu vou ter que remeter vocês lá para 2 Timóteo 3, versículos do 15 ao 17, diz assim, que a palavra de Deus é sabedoria para a salvação, ela é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. E lá em Isaías 55, versos 10 e 11, diz que ela não volta vazia,
Comece a ler a palavra de Deus junto à sua família. Você não quer filhos aplicados no estudo, filhos obedientes? Você não quer que a sua família esteja com você aos pés do Senhor, esteja lendo com eles a palavra de Deus, orando juntos, indo juntos à igreja? Não acredite nessa que a palavra de Deus é ultrapassada, porque não é não. Mateus 24:35 diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Terceiro inimigo, vão dizer que a palavra de Deus contém erros e contradições. Vou levar vocês lá para Provérbios 30, versos 5 e 6. Toda a palavra de Deus é pura, escudo para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Então, nenhuma vírgula, ela é pura, ela é escudo. Sabe, quando você está em guerra, vai lá ver, vai lá analisar os textos das pessoas que estavam em guerra. Eu gosto muito de 2 Samuel 20, eu gosto de ler Isaías 37. Posso citar outros textos também para vocês que trazem profunda paz ao coração em tempos de guerra. Que guerras são essas? Muitos são os inimigos que a gente enfrenta na vida, né? Às vezes a gente adoece, às vezes a gente enfrenta perseguições injustas, às vezes a gente pode ter um problema de desemprego, né? Pode acontecer tanta coisa na vida da gente e a gente vai encontrar paz na palavra de Deus. Né? Na palavra de Deus você percebe que Deus supre as nossas necessidades, né? A gente percebe que Deus não nos abandona diante das adversidades, que Ele as usa para nos ensinar, para nos deixar mais fortalecidos e que a gente precisa confiar nele, não importa quais sejam as circunstâncias, né? Então, na palavra de Deus não tem erros e nem contradições. Ela traz sim, é consolo, ela aviva a tua alma, né? A tua alma cansada e aflita, né? O quarto inimigo das verdades bíblicas, eu vou dizer para vocês que são os desigrejados, mas não aqueles que saíram das igrejas porque não conseguiram enfrentar algumas dificuldades, sabe? Às vezes uma questão pontual faz a pessoa se sentir enfraquecida e sair da igreja, né? Eu não tô nem falando dessas pessoas, porque essas pessoas vão acabar voltando, porque, como disse, quando Jesus foi questionado, né? O que estão falando aí de mim? E qual foi? Para onde eu vou? Só o Senhor tem a palavra da vida. Então vai acabar retornando para a igreja, vai perceber que precisa estar ali junto com a grande fogueira, né? Precisa ser uma pequena fogueirinha, né? Lá na grande fogueira, vai perceber que faz falta, né? Quando começam a pular fora, né? As farpinhas de fogo, elas logo se apagam, mas todos juntos, todos buscando juntos, né? A maturidade cristã faz a gente compreender também que as outras pessoas têm falhas, que nem tudo pode ser como a gente quer, né? E não é dessas pessoas que eu estou falando, eu estou falando para vocês que eu tenho percebido muito aqueles que se fazem de desigrejados para tirar as pessoas da igreja. Aí começam a dizer que o templo não é igreja, sendo que a palavra de Deus diz para congregar, né? Então você vê lá ocultistas se fazendo de desigrejados, tentando fazer as pessoas fiquem atentos, viu? Com as coisas que vocês estão ouvindo. Senão vocês viram desigrejados também. E esse é um inimigo da verdade bíblica. Você fora da igreja, você acaba não lendo mais a palavra de Deus. Você deixa de ter aquela chama acesa, como eu falei para você,
porque você não está ouvindo a palavra de Deus, você não está ouvindo os testemunhos. Quando você ouve um testemunho, você pensa, esse é o mesmo Deus que eu sirvo. Ele fez na vida dela, faz na minha também. Eu preciso ouvir testemunhos para saber o que Deus faz, porque aí eu sei que Ele vai fazer na minha vida também. É o mesmo Deus de amor, Ele não faz acepção de pessoas, né? Ele sabe quem está servindo Ele verdadeiramente, mas Ele não faz acepção de pessoas, tá? Então, Ele não olha, puxa, esse é rico ou este é pobre, este é desta cor ou daquela cor. Ele não vê assim, tá bom? E aí você percebe o quão amado você é. Então, você percebe ocultistas trazendo essas ideias, pessoas com intenções políticas partidárias, gente. Se tem uma coisa que está acontecendo hoje, é a luta para que as pessoas deixem as igrejas. Então, vão dizer, para que você está dando dízimo? Dizem tanta coisa na internet, e quando você vai ver, são pessoas partidárias tentando levar cristãos a duvidar de tudo na igreja ou a sair da igreja. Prestem atenção. E membros de seitas também se fazem de desigrejados e aí vão soltando as suas farpas ali. Quando a pessoa sai da igreja, é uma presa fácil para eles. Então, preste bastante atenção nessa conversa de desigrejado, que vai questionar, que vai dizer que só tem um pastor, que é Jesus, que não existem pastores, vai dizer que não é para você dar o dízimo, que onde já se viu você dar o dízimo. Essa conversa de desigrejado que a gente vê e que a gente percebe logo que não é um desigrejado natural, vamos dizer assim. É um desigrejado forjado que está infiltrado ali, tentando te tirar da sua igreja, tá bom? Hebreus 10, 25 diz assim, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Quanto mais se aproxima a volta do Senhor Jesus, nós sabemos que Ele está às portas. Então, a gente precisa estar com as nossas candeias cheias de azeite, né? E não saindo da igreja e se aventurando em historinhas de desigrejados. Não cai nessa não, tá, gente? Outro grande inimigo da verdade bíblica está na política. Veja, todos os dias contradizem a palavra de Deus. Olha, fazem leis que você tem que falar nas escolas de outras religiões, mas você não pode falar de Jesus lá dentro, porque aí a escola é laica. A escola é laica só quando você começa a fazer o J de Jesus, né? Começou no J, já vai aparecer um que vai dizer que a escola é laica. A legislação diz que a escola é laica. Então, mas para outras coisas pode, né? Pelo amor de Deus. Fazem leis para perturbar a infância, ficam discutindo lá se pedófilo é doente ou é criminoso, ficam discutindo lá se vão favorecer mudança de sexo em crianças ou não. Então, certas discussões, né, que acabam virando leis e que são totalmente contra o que diz a palavra de Deus. Eles não temem a Deus. E acho que eles não leram o texto que está lá em Hebreus 10, 31, que diz assim, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Né? Estão brincando. Outro inimigo da verdade bíblica é a comparação que fazem aí com outros escritos que se dizem sagrados, né? Que são totalmente inferiores, equiparam às vezes a Bíblia a, sabe, destruidores da humanidade, sabe? Então você vê uma enorme diferença, né, do texto bíblico para qualquer outro que venha aparecer aí, que venham dizer que também é sagrado. A Bíblia ela tem uma história incrível, né? Escrita durante 1.600 anos por 40 homens, gente de culturas, né, diferentes, então reis, sacerdotes,
tem pescador, tem boiadeiro. E você acha que esta obra é comparável a alguma coisa? Me mostra um livro que tem essa característica, que levou 1.600 anos para ser escrito. Um dia eu falei isso para uma pessoa, ela falou assim, mas tem um livro hindu, não sei das quantas, que foi escrito há 2000, não sei quantos anos. Aí eu digo assim, escuta, eu não estou falando de antiguidade, não. Este livro demorou 1.600 anos para ser feito. Eu não estou falando de você fazer um bolo e pôr para assar 40 minutos ou 35 minutos. Eu estou falando que este livro demorou 1.600 anos para ser escrito, tá? Então, vai achar um livro onde a salvação não seja pelas obras, mas pela fé em Cristo, porque Ele produz as boas obras em nós. E o crente não vive pecando, mas o Espírito de Deus produz essas boas obras naqueles que são salvos, que têm o seu nome escrito no livro da vida. Então diz isso para mim, me mostra um. Me mostra um que oferece paternidade, cuidado. Me mostra um que o seu Deus te faz seu filho. Me mostra. Estou esperando. Tá? Então, não concorde com o que dizem, sabe? Leia você a Bíblia. Leia você a Bíblia. Começa de pouquinho. Quando você vai ver, você já leu bastante dela. Começa lá em Mateus. Estou ensinando para vocês que é importante começar a ler pelo Novo Testamento, para você entender o que é a graça do Senhor Jesus, essa salvação que Ele oferece gratuitamente, tá? Veja, a Bíblia mostra Deus movendo a história, líderes, povos, conforme a vontade dele. Então, Isaías 37, eu gosto bastante. Então, veja, o rei orou pelo povo, Deus deu um livramento para aquele rei de algo que era humanamente impossível. Então, eles estavam ali sendo atacados por um povo muito mais poderoso, né? E sabiam que sem Deus, se Deus não fizesse uma intervenção ali, eles seriam massacrados totalmente. Eles estavam sendo atacados. E de um dia para o outro morreram 185 mil homens sem uma explicação durante a noite. Então, veja bem, o rei orou, o rei buscou a Deus pela sua nação e a resposta veio. E esse rei, o rei Ezequias, ele viveu milagres, né? Ele teve a sua saúde restaurada, pôde viver mais 15 anos. E tanta coisa que aquele homem viveu, né? Portanto, a Bíblia faz esses registros, não dá para comparar com alguma outra história, com algum outro livro, né? É uma linha de raciocínio de Gênesis a Apocalipse de extrema inteligência. E é um livro muito perseguido, mas nunca destruído, né? Muitos homens se entregaram a morrer por causa da palavra de Deus. Você vê os apóstolos defenderam a verdade bíblica, né? E não negaram Jesus em hipótese alguma. Morreram por causa disso, né? A Bíblia diz que quem perder a sua vida vai encontrá-la. E quem tentar salvá-la vai perdê-la. Então, eles fizeram a melhor escolha. E veja bem, não só esses homens, não só os apóstolos, isso continua acontecendo na história. Que não é muito divulgado, né? Isso talvez não seja muito estudado, mas você vê histórias de vários homens que lutaram pela tradução da palavra de Deus para que a Bíblia pudesse ser popular e lida por todas as pessoas, né? John Wycliffe, ele trabalhava na Universidade de Oxford por volta do ano de 1380 depois de Cristo. Ele traduziu boa parte do Novo Testamento para o inglês. Ele acabou sendo morto.
morreu com um derrame, né? Ele ia ser condenado, provavelmente ia morrer na fogueira, né? Mas o Senhor o livrou desse fim trágico, levando ele, né, por uma causa natural. Mas a Igreja Católica não ficou contente com isso, ela queria aplicar a pena, e então ele morreu, e após isso, exumaram os ossos e queimaram, né, o que havia sobrado dele ali, né, o corpo, restos mortais dele foi queimado. Então, essa era a punição para quem se atrevesse a tentar tornar a palavra de Deus popular, né? John Hus, ele era um teólogo tcheco, ele tinha ideias sociais, um pouquinho mais tarde, né, de John Wycliffe, 1415, ele era um padre, ele lutava contra as indulgências, que era a venda da salvação, daquilo que é gratuito, né, da parte de Deus, essa graça que nós não merecemos era vendida, né? E ele era contra também a exploração das pessoas naquela região. Ele foi perseguido, ele foi julgado durante 7 meses, imagina só o que ele passou. Na sua morte, ele ainda profetizou sobre Lutero, né? Ele não conseguiu concluir ali a tradução. Ele foi queimado, executado na fogueira, tá bom? Depois ainda posso citar outro homem, né, que foi perseguido por causa da tradução das verdades bíblicas, John Colet, da Universidade de Cambridge. Ele traduziu o Novo Testamento para o inglês e lá por volta de 1496, por se relacionar com pessoas influentes, é que ele não foi executado, mas ele foi muito perseguido também. Mas William Tyndale, ele concluiu a tradução do Novo Testamento para o inglês, né, dos textos hebraicos e gregos. Então, ele foi muito importante. Ele começou até a traduzir o Velho Testamento, mas ele foi preso e ficou mais de 1 ano preso, até que foi também executado. Ele foi crucificado em praça pública e depois o seu corpo foi queimado. Mas o seu legado não foi esquecido. Dizem ainda que ele fez uma oração, né, ao fim ali do seu suplício, e pediu que o rei mudasse de ideia, o que realmente aconteceu. Mais tarde, um outro rei, Rei James, mais conhecido como King James, né, ele terminou o trabalho de William Tyndale e a Bíblia foi publicada no inglês em 1611, aquelas lacunas que haviam que Tyndale não havia conseguido traduzir. Então, ele colocou várias pessoas para terminar essa tradução. E é uma tradução que é considerada excelente e completa, né? Veja bem, aonde estão hoje os inimigos da verdade bíblica? Todos eles foram caindo, e os inimigos atuais também, porque eles não têm como prevalecer na vida do Filho de Deus. Então, podem ensinar lá na escola sobre a teoria da evolução, não conseguimos impedir isso, mas nós vamos ensinar em casa o criacionismo, faço favor, tá bom? É assim que a gente combate a palavra de Deus, a gente vai incutir a palavra de Deus na nossa família, nos nossos filhos. Nós vamos educá-los perante as verdades bíblicas, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham bastante força para fazer isso e não se rendam ao sistema, não se rendam a falácias, é radical. Vão inventar esses nomes, eles vão taxando para você se sentir envergonhado, constrangido, e você parar de ensinar a palavra de Deus na sua casa, você parar de você, né, se nutrir da palavra de Deus.
Essa palavra aqui é a verdade. E como o Senhor Jesus falou, não vai passar. Nunca. Essa palavra vai prevalecer para sempre. Não importa quantos sejam os inimigos, e já está prevalecendo na minha vida e na sua vida, porque nós cremos nela. Amém? Então, amados, não deixem de orar, não deixem de ler a Bíblia, estejam sempre na presença de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.